Oi, gente, Amigo Animal começando, vamos lá? Hoje eu estou aqui na Reabilita Animal com a doutora Marcela Sanches, médica veterinária, especialista em acupuntura e fisioterapia. A gente tem um caso de um cachorrinho que foi pedido socorro para a gente, que desenvolveu uma doença que a gente já fez matéria sobre isso aqui, que é a doença do carrapato, que é muito comum. Algumas pessoas acham, imagina, meu cachorro jamais vai ter isso. Não é assim, não, gente. A doença do carrapato ela é muito mais comum do que a gente imagina. Os meus cachorros já tiveram doença do carrapato, né? E as pessoas acham que porque são meus, jamais aconteceria isso. Acontece sim. Basta um carrapatinho mínimo infectado que você pega num passeio na praia para que o seu animal possa desenvolver essa doença silenciosa. E no caso desse cachorrinho, Naruto, ele desenvolveu eu vou vulgarmente dizer, uma paralisia nas patas dianteiras, parou de andar, e era muito deprimente ver ele conseguir levantar com o focinho, porque ele não conseguia mais levantar com as patas da frente. Mas a doutora Marcela, que é a pessoa que entende do assunto, vai poder explicar melhor isso. Né, Marcela, mais uma vez, muito obrigada pelo teu amor e pelo teu desprendimento em ajudar a gente quando a gente pede. Imagina, Leila, é meu prazer poder ajudar vocês sempre que vocês precisarem. O Naruto é um caso muito específico também, né? Como você estava falando, é muito importante as pessoas saberem da gravidade da doença do carrapato, né? Que a gente chama de erliquiose. Raros são os casos que a gente encontra como Naruto. Porque isso, você falou em paralisia, porque é o que acaba sendo uma decorrência do quadro dele, mas a gente chama de poliartrite. Então, é como se ele tivesse artrite em todas as articulações. E isso não é porque tem uma degeneração da articulação, é porque a erliquiose leva a esse quadro. Então, dói muito, né, Marcela? Ele sentia dor no corpo todo. É um quadro inflamatório, né? Então, assim, não é... Tem gente que é uma pessoa que fica mais velha, eu tenho dor no cotovelo, dor no joelho. Não, imagina que ele tinha dor em todas as articulações. Então, é um quadro muito, muito específico. E não é tão comum quanto uma erliquiose, uma doença do carrapato, que o animal tem queda de plaqueta, anemia, né? Que é o mais comum. E o quadro dele, provavelmente, ele teve, né, já isso, ainda as plaquetas dele ainda não estão normais, pelo que eu vi do exame de sangue, mas ele tem esse quadro articular que a gente fala. Então, as articulações, as juntas dele estão prejudicadas por causa dessa doença. E por que no caso do Naruto, eu acho até difícil você conseguir explicar isso? A gente lá na Codevida é todo dia animais com doença do carrapato. Nunca a gente viu um caso que se agravou dessa forma. Mas ele estava num estado de desnutrição, de magreza absurda. Você acha que essa desnutrição pode ter desencadeado, aliado à erliquiose? Porque a gente nunca tinha visto um quadro assim. Eu acredito que a fraqueza corporal dele, a fraqueza dele como um todo, pode ter sido pela desnutrição. Mas essa questão que a gente chama cientificamente de depósito de imunocomplexo, a erliquiose é como se o corpo dele estivesse lutando contra a erlíquia, né, que é o causador da doença do carrapato, e daí esses complexos de lutar do anticorpo, lutar contra a erlíquia, acaba se depositando nas articulações e daí causa a inflamação da articulação. Então, não, na verdade, está relacionado à desnutrição, mas eu acho que o quadro dele é um conjunto de todos esses fatores. Ele está tomando os remédios via oral, injetável, que são adequados para essa doença. E aqui eu gostaria que você explicasse o que você está fazendo. A gente recorreu à doutora Marcela, porque essa artrose que ele tem, ele entortou as duas patas para trás e não ficava mais de pé, um animal de 1 ano de vida.
E isso isso ia aumentando, isso ia levar à morte, é isso? A gente, provavelmente, o quadro sistêmico dele podia levar à morte pelo um quadro de doença do carrapato clássica, né? Não pela articulação. Mas ele ia cada vez mais entortar essas articulações e provavelmente não ia ter mais como andar. Tá, ia ficar. Porque o dia que eu vi esse cachorrinho levantando, apoiando o focinho no chão para ficar de pé, eu imagino que ia acontecer com o focinho dele, com o tempo, né? Assim, é desesperador a gente ver uma coisa dessas e não socorrer um animal nessa situação, né? E eu gostaria agora que você explicasse o que você está fazendo na acupuntura, e lembrando que hoje é a segunda sessão. Na acupuntura, quando eu o vi pela primeira vez, ele estava bem mais debilitado. Hoje é a segunda sessão, eu estou muito feliz porque ele já chegou fazendo bagunça. Então, isso já demonstra que o estado geral dele já está melhor. Ele começa agitado e depois dá para até ver como ele está tranquilo. Está quase dormindo no colo da Ju. Está dormindo no colo da Juliana, que é a tratadora, que cuida dele, que ele já se apegou, né? E com isso, o que a minha ideia no início, como a gente está mantendo o mesmo protocolo de tratamento, eu estou usando alguns pontos na acupuntura para tentar melhorar a parte articular dele, mas também trabalhar a imunidade dele para ele melhorar num quadro geral. Então, são essas duas áreas que eu estou tentando. E a gente ainda nem começou com a parte de fisioterapia mesmo, de alongamento, por causa da inflamação ainda está muito grande. Porque dói também, Porque né? dói muito. E mesmo assim, ele já demonstrou uma melhora imensa dele, já está conseguindo levantar melhor, a pata direita já está apoiando melhor, agora a gente vai trabalhar mais essa pata esquerda da frente. A gente ficou muito feliz de ver, né, Ju, quando ele levantou e foi atrás, porque elas incentivam isso, levantou e foi atrás delas, e só uma patinha que ainda continua torta. Mas para ele, eu acho que até para a autoestima do cachorro, ele conseguir ter essa independência de se movimentar, até para ele, a imunidade dele deve melhorar também, né? Não sei se eu estou falando bobagem. Não, com certeza. Eu acredito que o aspecto psicológico, a gente sempre vê as pessoas falarem, mas em humanos, né, que é muito importante, de visita em hospital, de ter um ambiente agradável. Os cachorros é aplicada a mesma coisa. Então, um animal que já começa a melhorar num quadro geral, já é estimulado, recebe carinho, tem pessoas ao seu redor, com certeza ele vai melhorar muito mais rapidamente, né? E quais são as próximas fases agora? Qual é a expectativa? Eu, sinceramente, Leila, a minha expectativa nem era da melhora tão rápida dele. Então, eu estou muito surpresa hoje do quadro como o vídeo que eu tinha recebido ontem dele. Então, eu acredito que, como ele teve essa melhora muito grande de uma sessão para outra, a expectativa é que ele melhore cada vez mais e rápido. Então, todo o suporte que ele está recebendo das veterinárias para tratar o quadro geral da erliquiose é muito importante também. Não é só a acupuntura que está sendo feita, né? É importante lembrar disso, que a gente está trabalhando em conjunto, porque ele precisa tomar os remédios específicos para tratar a erliquiose. Mas eu acredito, não consigo falar em números de sessões, porque eu ia falar muito mais, num número muito maior do que como ele se apresentou da semana passada para essa. Então, eu acredito que a gente consiga trabalhar esperando desinflamar um pouco mais essas articulações com a medicação que ele está tomando. Eu penso em entrar com fitoterápico chinês para ajudar também esse quadro geral dele e tocando com acupuntura e com alongamentos para ele voltar a se locomover cada vez melhor. E a gente quis mostrar para vocês, principalmente, esse excelente trabalho da doutora Marcela, que existem recursos hoje que podem ser utilizados, podem e devem ser utilizados nos animais, que dá desespero, sim, é claro. Eu que trabalho com isso, me desespero. Aliás, eu acho que eu sou a que mais me desespero, né? Não deveria mais ser assim. Mas existem hoje a medicina veterinária de pessoas comprometidas, está aí para a gente poder usufruir e só pensar em alguma coisa trágica para um animal quando realmente tiverem se esgotados todas as possibilidades de um retorno da saúde dele.
Então, eu sei que vocês ficam super felizes quando a gente conta a história de algum animalzinho que a gente conseguiu salvar. A gente não faz nada sozinho. Eu quero agradecer as pessoas que ajudaram no resgate desse animal. E estou muito feliz também em poder fazer um pouquinho só, mas poder fazer parte de todo esse grupo que ajuda a melhorar as condições de vida dos animais. Obrigada mais uma vez, Marcela, e parabéns que a gente está aqui diante de uma das pessoas profissionais, uma das melhores profissionais desse país em acupuntura e fisioterapia. Se você tiver algum problema agora que vai entrar inverno, muito animalzinho idoso com problema de coluna, agora é o momento de você já começar a fazer o tratamento preventivo para que ele não tenha as crises quando chegar o inverno, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já.